Oi, turma, vamos lá iniciar nossa aula de perimetria. Bom, então, o que é perimetria? A gente já vai falar um pouquinho sobre a perimetria. Vamos comentar o que é. Passei um a mais. Antes da gente entrar diretamente em perimetria, a gente vai falar sobre a antropometria, que é a ciência que estuda as dimensões do corpo humano. Então, para quem não conhece, esse aqui é o homem vitruviano, tá? Essa circunferência aqui com um homem de braços abertos e o quadrado dentro. Foram um dos primeiros estudos de antropometria que se tem registro na história e foram realizados por Da Vinci, né? Leonardo da Vinci, isso lá em meados de 1500. Ele já começou a estudar as proporções, a proporcionalidade do corpo, dos membros, o quanto corresponde os membros em relação ao corpo todo, né? E por isso que tem esse círculo, inclusive, que Da Vinci descrevia que se você ficar de braços e pernas abertos em uma determinada angulação, você forma como um círculo perfeito ao redor do seu corpo, né? Então isso é bastante interessante a gente pensar que essa ciência, a antropometria, é estudada já há um bom tempo pela humanidade. Aí eu pergunto para vocês, por que a antropometria é importante a gente estudar? Então, assim, aqui eu trago essa figura para vocês, onde nós observamos várias alturas, profundidade, alcance vertical para agarrar, altura dos olhos, dos ombros, cotovelo, punhos. Por que a gente mede isso? Para que a gente estuda tudo isso? Então vamos pensar que eu tenho uma confecção de roupa e para eu poder fazer uma calça de um tamanho médio, eu tenho que saber, na população brasileira, qual é a média da cintura, qual é a média da altura até o glúteo, até o punho, tudo isso para eu fabricar uma cadeira, para uma cadeira de avião, tamanho mínimo, um tamanho grande, um assento do ônibus e por aí vai, o tamanho de uma escrivaninha. Então tudo isso, gente, é realizado a partir da antropometria. Então, como uma ciência geral, a antropometria é extremamente relevante, né, o estudo da antropometria na população, e ela se diferencia entre populações, né? Se você comprar uma calça, por exemplo, na Espanha, o tamanho é diferente, o comprimento, a cintura, o quadril, do que comprar uma calça aqui no Brasil, porque a nossa antropometria, os nossos dados antropométricos médios podem diferir. Existem alguns dados antropométricos que são relacionados à saúde e a gente vai ver, né, como a gente já viu, que no IMC, por exemplo, a gente tem uma relação do peso e da altura com a saúde, né, classificando como obesidade, sobrepeso e indivíduos eutróficos. Então, os dados antropométricos são bastante importantes também para a gente classificar a saúde dos indivíduos, tá? Aqui, ó, tem outras alturas que eu trouxe para vocês. O indivíduo sentado é bastante importante, essas alturas, tá? Essa altura. Bom, medição dos perímetros corresponde às circunferências do corpo. Então, quando eu falo que eu vou medir o perímetro corporal, é a minha circunferência. Por que é importante eu medir a circunferência dos meus alunos, gente? Ela pode ser importante, essa avaliação, no crescimento e além de estimar estado nutricional. O que eu quero dizer com estado nutricional? Se esse indivíduo ele é eutrófico, né, ou seja, ele tem um peso adequado, tem a classificação dele adequada para o estado nutricional, ou ele é classificado muito magro, né, magreza, ou tem sobrepeso ou graus de obesidade. Então, a partir das circunferências corporais, dos perímetros, a gente pode fazer essa classificação do estado nutricional e avaliar em crianças, é bem importante a gente avaliar o crescimento, para ver se o crescimento está adequado, tá? Então, quem tem, por exemplo, filho pequeno, ou perguntar para sua mãe, você leva uma criança no pediatra
e ela faz as avaliações de algumas circunferências corporais para ver se essa criança está se desenvolvendo adequadamente. Por que é bem interessante a avaliação da circunferência corporal, dos perímetros corporais? Porque a gente precisa somente de uma fita métrica, tá? Como está escrito aqui. Que pode ser aquela fita que a gente encontra na costureira. O que ela não pode ser é elástica, obviamente. Mas ela pode ser ou de metal, que são muitas vezes algumas fitas métricas vendidas junto com outros materiais de avaliação física, ou essa da costureira, que ela é sintética, tá? Não tem requinte nenhum no material que é utilizado para a gente fazer a avaliação antropométrica. E isso é muito bom, e isso nos ajuda muito, porque a gente não precisa gastar dinheiro, despender, né, de recurso financeiro grande para poder realizar uma avaliação que nos dá diversas informações importantes, tá? Então, assim, a gente tem alguns procedimentos que são padrão, tá? E eu sempre vou relembrar, Colégio Americano de Medicina Esportiva, que a gente segue. Algumas recomendações, como a fita, ela tem que estar junta da pele. A gente mede o perímetro máximo com o zero da fita abaixo do valor de leitura. Fazer leve compressão sobre a pele. Por quê? Porque a fita não pode ficar solta. Por exemplo, digamos que eu esteja medindo o antebraço. Ele não pode ficar frouxa a fita, ela tem que ficar adjacente. Por isso que a gente faz essa leve compressão. Não pode ser por cima da roupa, a pele deve estar nua. Então, se eu vier por cima de uma camisa e medir aqui, com certeza eu estou medindo errado, eu estou medindo a mais, tá? E aí aqui tem esse último item escrito, se possível, marcar os pontos com um lápis dermográfico, que é tipo um lapisinho de olho. Por que a gente fala isso, gente? Porque como vocês vão ver aqui nesse próximo slide, a gente deve realizar 2 medidas no mínimo. Então, para eu medir uma vez e medir de novo no mesmo lugar, não ter perigo de medir um pouquinho para cima ou para baixo, digamos que eu esteja medindo o braço do meu indivíduo, eu meço a primeira vez, vou anotar, vou medir a segunda, coloco um pouco mais para baixo, e aí tem uma possibilidade maior de eu recorrer a algum erro. Então, por isso que é interessante o lápis dermográfico. E é aqui como vocês podem avaliar aqui, observar aqui nesse segundo item, realizar 2 medidas e, se diferirem, realizar a terceira e tirar a média, tá? Realizar aqui com uma casa decimal, então, por exemplo, eu vou medir o braço, 22,5. Você vai falar, nossa, mas precisa. Por quê? Porque, às vezes, meio centímetro é resultado de um treinamento físico, né? Ou até mesmo de um emagrecimento. Medir a cintura, tava 80, e aí depois tá 79,2. Esse 0,8 é resultado de algum trabalho que vocês estão fazendo com esse aluno, tá? E esse último item aqui é cuidado para medir no mesmo plano horizontal a face anterior e posterior. Então, assim, para fita, por exemplo, ela não ficar assim no corpo da pessoa. Você tá medindo, pensa que a gente está medindo a cintura. Então, na frente fica um pouco mais para baixo e atrás fica um pouco mais para cima. Isso recorre a uma medida errada, tá? Tem que ter cuidado com isso. Aqui a gente tem os locais que são mais utilizados nas avaliações. Pescoço, tórax, cintura, eu coloquei aqui cintura versus abdômen, que a gente vai comentar isso pra frente, quadril, coxa, que eu tenho 3 locais de medição, proximal, médio e distal, que eu também vou comentar no slide, perna, braço, normal e contraído, e antebraço. Então, vamos lá. O perímetro do pescoço. Então, assim, o perímetro do pescoço aqui, ó, que a gente tá vendo a fita aqui, né, nesse exemplo, passar a fita em ângulo reto ao eixo longitudinal do pescoço. Pode ser realizado em pé ou sentado. O que é importante? Você vai falar, professora, por que eu vou medir a circunferência do pescoço de uma pessoa? A gente tem 2 principais motivos para medir a circunferência do pescoço. O primeiro, acompanhamento de performance atlética. Professora, o pescoço aumenta? Sim, a gente tem musculatura aqui no pescoço, né? Nós temos músculos no pescoço importantes
né? Aqui a gente tem aquele principal que a gente conhece, que é o esternocleidomastoideu, mas tem outros. E muitas vezes com o treinamento físico essa musculatura pode aumentar. É interessante a gente comentar que muitas vezes os indivíduos que utilizam esteroides anabólicos têm um aumento bem mais acentuado dessa musculatura. Então isso é uma coisa que a gente pode até fazer uma relação. Se meu aluno eventualmente teve um crescimento muito exacerbado aqui da circunferência do pescoço, isso é uma coisa que nos chama a atenção. E um segundo ponto interessante da avaliação da circunferência do pescoço, gente, é que tem alguns estudos que já vêm demonstrando a relação do aumento da gordura do pescoço, do aumento dessa circunferência de pescoço com riscos de doenças cardiovasculares, tá? A gente vai falar nisso também da relação da cintura, mas já antecipo para vocês, a relação da cintura, vamos até colocar aqui no slide, vai, para ficar mais fácil. Ó, então aqui a gente tem a aferição, né, uma demonstração da medida da cintura. Professora, é cintura ou é abdômen? É cintura, tá? Vocês podem até ver alguma diferença de nomenclatura em alguns outros manuais, mas assim, no manual do American College é a cintura que a gente utiliza na menor curvatura da região entre aqui a última costela e o começo do osso do quadril, tá? Onde eu perceber a menor curvatura é onde eu meço a cintura. O abdômen, tá? É aqui embaixo, é infraumbilical, então é abaixo do umbigo do meu avaliado, é o abdômen. Mas o que a gente relaciona à saúde e que tem maior importância, e a gente vai ver no slide seguinte que tem alguns valores que são conhecidos mundialmente em termos de aqui, é na cintura, tá? E aí eu vou voltar a falar que eu estava comentando anteriormente do pescoço. Então, já tem demonstrado na literatura alguns estudos sobre a relevância e a relação do aumento da circunferência do pescoço com doença cardiovascular. Tem uma relação com o aumento da circunferência da cintura também. Então, qual que eu meço? Se eu puder, eu meço os dois. Mas a gente sabe que às vezes, por exemplo, tem alguns estudos da circunferência do pescoço com adolescente. Por quê? Porque às vezes você vai fazer a aferição no adolescente e ele não quer, ele não se sente à vontade. Então, uma forma que eu tenho de avaliar, né, esse risco, ou para ver se está tudo, né, dentro de um padrão de normalidade da circunferência do pescoço, do risco de doença cardiovascular desse adolescente, é por meio da circunferência do pescoço, tá? Tem alguns valores normativos que eu vou colocar para vocês também, para saber se esse indivíduo tá dentro ou fora desse padrão, né? E a gente tem também aqui, nós temos a tireoide, então a gordura aqui em volta dessa glândula tão importante também oferece um risco aumentado. E algumas outras doenças que têm a ver com o aumento da circunferência do pescoço, tá? Então, às vezes a gente não dá tanta importância, né, nós da educação física, a gente tá mais interessado em medir a coxa, o braço, mas a circunferência de pescoço também merece uma atenção. Aqui eu coloco o perímetro do tórax, também em alguns locais pode ser chamado como peitoral, tá? A circunferência aqui, ó, ele coloca normalmente a feminina que a gente fala, a gente mede aqui, tá? E dos meninos, né, a masculina a gente mede na altura do mamilo. Tudo bem? Para que a gente mede? Crescimento e desenvolvimento da estrutura corporal, mais relacionado ao treinamento físico, tá? Olha, aqui eu não coloquei no slide, mas existe também a circunferência que a gente chama do ombro, que é quando você passa em volta do ombro a fita métrica. Também, essa circunferência também é interessante para crescimento e desenvolvimento, para acompanhar treinamento físico, tá certo? Aqui é da cintura que a gente comentou. Então, a referência anatômica é a menor curvatura da região central supraumbilical. Aí vem uma dúvida. Quando você pega um indivíduo, como da foto, como dessa outra imagem, que eu não consigo identificar qual é a menor curvatura. Como é que eu faço para medir a cintura?
Então, nesses casos, ou aquele indivíduo que é simplesmente bem retinho, o padrão são 2 centímetros acima do umbigo, tá? 2 dedos. O ponto de referência é 2 dedos acima do umbigo, tá, gente? Então, aqui para vocês verem a tabela de referência da circunferência abdominal, que a gente falou que relaciona-se com risco. Então, quando eu tenho as mulheres, eu vou lá e meço a cintura da minha aluna, é maior que 80, ou principalmente maior do que 88 centímetros, e do meu aluno é maior que 102, isso tem uma relação importante com o aumento de risco de doença cardiovascular. Então, já é bem descrito na literatura que os indivíduos que possuem gordura acumulada na região central do organismo, né, por alguns mecanismos, a gente tem um aumento do risco de doença cardiovascular. Então, a gente tem que alertar esse aluno e ficarmos nós mesmos de olho nesses indivíduos, tá? Então, é um parâmetro. Eu até comentei, eu gosto de comentar isso. Se eu tiver apenas pouco tempo para aferir os perímetros corporais, se eu puder escolher uma ou duas, com certeza a circunferência de cintura vai ser um perímetro que eu vou escolher medir, porque ele tem uma relação importante com risco cardiovascular, certo? A gente tem também a circunferência de quadril, que é bem comum, que ao contrário na circunferência de cintura, a gente mede no menor perímetro. O quadril, a gente é o maior perímetro, né, a região mais volumosa das nádegas, tá? Vocês vão, só comentando aqui, né, é um importante parâmetro para predição de doenças em comparação com a medida da cintura. Então, existe a relação cintura-quadril, né, que você divide o que você tem o quanto você tem de valor de perimetria de cintura pelo quadril. E aí a gente tem também um valor de referência, tá? Que eu trago uma tabelinha para vocês que já é até quanto mais maior essa relação, a gente tem um risco aumentado para a saúde cardiovascular. Então, quanto mais perto de 1 aqui, né, a gente tem um risco maior. Eu, pessoalmente, e de acordo com a minha experiência e até congressos aí que eu frequento, eu prefiro medir só o da cintura, porque eventualmente, se a pessoa tem uma cintura menor, mas tem um quadril mais estreito, a gente pode ter uma relação mais próxima de 1, e o que não vai refletir um problema de saúde cardiovascular. Mas também existe essa possibilidade. Tá? Aqui eu coloquei só para a gente relembrar a classificação pelo sobrepeso, pelo IMC, que é uma outra possibilidade de classificar o estado nutricional, né? Um parâmetro adicional de saúde. Então, quer dizer, se eu faço IMC, que né, eu posso usar uma balança e uma fita métrica, circunferência de cintura, eu posso classificar com segurança o estado nutricional do meu indivíduo, mesmo sem ter feito alguma avaliação de porcentagem de gordura corporal, tá? Esses 2 parâmetros vai ser difícil eu errar. Você vai falar, professor, e a pessoa que é super forte? Mas mesmo assim, a pessoa que é super forte, o homem, por exemplo, ter mais do que 102 de cintura é difícil, tá? Mas eventualmente um atleta, um fisiculturista, a gente pode até pensar. Mas mesmo assim, eu acredito que eles não tenham 102 de cintura, porque geralmente o atleta de fisiculturista, né, que o IMC muito provavelmente vai dar errado, mas na cintura eu acho difícil. Tudo bem? Bom, aí agora nós temos o exemplo aqui na figura da circunferência da coxa. Então aqui, ó, é coxa proximal, considera-se a prega glútea, e a medial, que é entre a prega inguinal, né, vamos dizer assim, a virilha, e embaixo a patela. Tem alguns autores que até
recomendam que você, se você não souber exatamente onde fica esse ponto medial, que você meça o quanto tem de comprimento entre a prega inguinal e a patela e marca com xizinho o valor médio. Então, digamos que tenha 60 centímetros. Você vai lá no 30 e faz a medida, tá? Da circunferência medial. E a distal é logo acima da patela. Eu nem trouxe a foto porque é menos usada. A mais usada, gente, é a medial, tá? Porque aqui, quando você considera a prega glútea, principalmente nas mulheres, você vai ter um acúmulo de gordura maior, né? Que é a gordura que se acumula nessa região, né, do quadril e na parte interna da coxa, que é a gordura mesmo típica feminina, né, por conta do estrógeno. Então, essa gordura talvez, essa medida, essa avaliação medial, talvez reflita melhor crescimento de massa magra ou até perda de adiposidade, tá bom? Aqui a panturrilha, né, desculpa, a perna, que é o músculo principal aqui, né, na nossa panturrilha, pode ser realizado em pé ou sentado. Eu até prefiro sentado, que eu acho mais confortável. Maior perímetro da panturrilha. Aí uma questão para vocês acham que com treinamento físico a gente vai ter um aumento importante na circunferência da perna? O que vocês acham? Difícil, né? Porque a gente sabe que a musculatura da panturrilha, como ela é extremamente solicitada no nosso dia a dia, é difícil a gente ver um crescimento importante desse perímetro, tá? Então é normal que a panturrilha, que a perna, mesmo com o treinamento, não aumente muito. Antebraço, né? Então, interessante, ó, a fita, só a referência anatômica aqui, a fita deve passar na maior porção do antebraço, né? Aqui, geralmente é perto aqui do cotovelo. E existem fórmulas, gente, para predizer gordura corporal que utilizam justamente essa circunferência, tá? Isso não são super precisas, mas pode ser uma ferramenta que você utilize para predizer gordura corporal. Eita, passei. O último slide nosso. O braço, que principalmente os homens amam essa medida, ela pode ser feita de duas formas. Então, o principal objetivo é acompanhar o crescimento da massa muscular e a fita deve passar na maior região do braço. Então, ela pode ser ou com o braço relaxado na maior porção do bíceps, né, porção ortostática, com o braço relaxado, né, que é com a mãozinha pra frente, você vai lá e faz a medida. Ou com o braço contraído, que é assim mesmo, olha como tá na foto. Eu dou a mão pra mim mesmo, aqui, e aí o avaliador pede pro indivíduo fazer bastante força, você vai lá e mede, tá? É uma outra possibilidade. Se você tiver tempo, na nossa aula prática, a gente vai fazer os dois, pra vocês verem que tem um pouquinho de diferença, o contraído dá um pouco maior. Então, às vezes, até pro teu indivíduo que tá treinando, sei lá, às vezes, né, o pessoal gosta de fazer, então se você tiver tempo, eu acho até interessante fazer as duas. Se você não tiver, na minha prática, eu sempre fiz a relaxada, tá? Mas você pode optar, porque ambas são aceitas na literatura e estão corretas. Então, você pode usar qualquer uma das duas e usar sempre a mesma, para depois não ter problema, né? Você começou com um contraído e vai pro relaxado. Parece que não adiantou nada o treinamento físico que o indivíduo fez, às vezes não é isso, é a medida que não tá correta. O que é importante a gente ressaltar, pessoal? Existem tabelas normativas antropométricas que dizem, que nos mostram quais são os valores médios da população em relação a todas essas medidas. Existem tabelas para tudo isso. Para, assim, na verdade, eu não vou falar tudo que a gente imaginar, porque daí é um pouco de exagero, mas para grande parte dos perímetros corporais, existem tabelas que normatizam se a gente está abaixo da média, acima da média ou na média, tá bom? Eu vou finalizar nossa aula. Quando a gente estiver de volta, nós faremos todas essas avaliações na prática. Quem já tiver uma fita métrica em casa, pode começar a avaliar aí seus familiares,
para ver como é que andam essas circunferências aí na nossa quarentena, tá bom? Um beijo a todos e até já. Daqui a pouco